Boa noite a todos. Bem, é com alegria imensa que a gente volta, né? Mas por um motivo muito bacana. Nós vamos hoje fazer uma retrospectiva de 2020. Esse evento, esse encontro de hoje com essas duas convidadas ilustres, ela foi um encontro motivado por uma parceria da Unifeb, Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Santa Catarina, de Blumenau, Rádio Cultura de Curitiba e a Revista Crianças. A gente vai receber a doutora Maria Rita Kell e a doutora Michele Camas, mas antes de passar para elas, a gente queria lembrar a todos vocês que a Revista Crianças, segunda edição, já está no nosso site, www.lalalingua.com.br, e lá também você pode baixá-la, tanto adquiri-la, comprar a revista, como baixá-la gratuitamente e ter acesso a todos os conteúdos que a gente produz para vocês, como podcasts, vídeos, entrevistas, pensando sempre em bebês, crianças. Recentemente, nós lançamos a série Maria, Somos Todas Nós, as questões acerca de ser mãe, e foram 3 entrevistas imperdíveis, falando sobre o luto perinatal, amamentação e parto humanizado. Está lá, no site Lala Língua, no canal da Revista Crianças, no Spotify, e no YouTube você tem acesso a toda a nossa programação, tá bom? Mas sem mais delongas, o tempo está muito curto. Hoje nós, como eu falei para vocês, nós vamos receber a Maria Rita Kell e a Michele Camas para falar um pouco, né, dos acontecimentos deste ano e os impactos na família e na vida de todas as pessoas. Bem, antes de passar para as nossas convidadas, eu gostaria de apresentá-las, para quem não as conhece, mas, enfim, a Maria Rita Kell é psicanalista, ensaísta e jornalista, professora convidada da pós em psicanálise, da Clínica Cultura do Hospital Santa Catarina de Blumenau, e é formada em psicologia pela USP, mestre em psicologia social, também pela mesma instituição, e doutora pela PUC São Paulo. Foi editora do jornal Movimento, um dos mais importantes veículos da imprensa alternativa durante o período da ditadura. E participou do grupo... de cultura só, desculpe, só de cultura, da área de cultura, para não parecer que eu era editora do jornal inteiro, acho que eu dei a informação errada. Tá ótimo. Então, só da seção cultura, ok? E participou do grupo que criou o jornal Em Tempo, em 1978, além de atender pacientes em psicanálise, né, desde 81. Escreveu para diversos meios de publicação e publicou vários livros, entre os quais, recentemente, da editora Casa Psicólogo, Deslocamentos do Feminino, esse aí o meu está todo riscado, que é a tese de doutoramento dela de 97. Também O Tempo e o Cão, que é um livro muito bacana. Bom. Recebeu o prêmio Jabuti no ano de 2010, na categoria não ficção, e também o prêmio de Direitos Humanos do governo federal na categoria Mídia e Direitos Humanos. Em 2011, publicou 18 crônicas e mais algumas, e em 2013 recebeu o prêmio Movimento dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro por seu capítulo sobre camponeses e indígenas no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Vou apresentar a nossa próxima convidada e, na sequência, vocês já ficam com as duas, tá bom? A Michele Camas já é nossa parceira assim, de vários eventos, vários encontros, é psicanalista, mestre em psicologia e educação pela Faculdade de Educação da USP, doutora em psicologia escolar e desenvolvimento humano no Instituto de Psicologia da mesma instituição, bolsista CAPES, na Université Paris, Denis Diderot, no período de julho de 2015 a maio de 2016, é professora e coordenadora dos cursos de especialização
em psicopatologia da infância e da adolescência, psicanálise da clínica cultura e psicologia hospitalar e da saúde, atuação multiprofissional do Hospital Santa Catarina, em Blumenau. Co-organizadora e coautora dos livros Por uma Nova, Psicopatologia da Infância e da Adolescência, que acabou de ser reeditado, não é isso, Michele? E Desafios Atuais das Práticas em Hospitais e nas Instituições de Saúde, finalista do Prêmio Jabuti 2017, ambos publicados pela editora Escuta. Bem, é um prazer da Revista Crianças receber vocês duas aqui, a gente se sente muito honrada, tá aqui nossas revistas, ó, para quem não conhece, tem muita coisa legal aqui, a Michele está aqui. Bem, está com vocês, sejam bem-vindas, Maria Rita e Michele. Obrigada, Podemos começar já? Vamos lá, Maria Rita, prazer recebê-la, saudade, né? Tínhamos um café marcado em São Paulo, em virtude da pandemia não deu, enfim, né? Mas que bom que deu certo, né? O encontro para a gente discutir temas importantes na live de hoje. Né? Na verdade, eu acho que a ideia um pouco, Maria Rita, é poder, de alguma maneira, nomear e também induzir uma discussão, ou ao menos algumas interrogações sobre o que se passou no ano 2020. Né? Eu vou te fazer provocações picantes. E começo, então, retomando um pouco. Eu vou falar Associação Livre, tá, Rita? Então, se dá, a gente combinou não fazer pauta. Não fiz pauta, estou seguindo meu inconsciente, tá? Uhum. Tu deves lembrar que, há não pouco tempo atrás, nós tivemos a eleição de um presidente chamado Fernando Collor, que sustentou no momento, é interessante, uma certa promessa de salvar o Brasil, né, de uma certa crise que já, enfim, estava, né, que já vem sendo dita há muito tempo. Lembro do Agamben, que vai falar, né, da expressão da crise, que é algo que se coloca o tempo inteiro. A gente está sempre em crise, né, e sempre vem um novo Messias prometendo tirar o Brasil da crise. Né? Lembro que, na época, na ocasião, Collor afunda em meio a um escândalo político gigantesco, promovido por, vocês devem lembrar, a passeata dos caras pintadas, a juventude foi para as ruas, né, e que isso promoveu aí um certo movimento que produziu a queda do Collor, e na sequência nós tivemos aí a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, que promoveu de alguma maneira aí um certo foi na sequência do Henrique, né? Teve o Fernando Henrique, e depois do Fernando Henrique, perfeito, né? A gente teve aí, na sequência, o Lula, né? Que é interessante, porque, quer dizer, né, antes do Fernando Collor, o Lula concorreu nas eleições do Fernando Collor, lembra disso? Sim, claro. Concorreu, e é interessante que naquela época tinha a fantasia do comunismo, que se o Lula ganhasse, ia vir aí um outro pai, um pai todo-poderoso, que ia tirar das pessoas a vida delas e que ia instaurar uma certa ditadura, certo? Bom, o que a gente viu aí, de alguma maneira, no governo Lula, e que, de fato, quer dizer, né, a gente viu uma certa ruptura nessa lógica, e aí eu quero agora, começam as minhas provocações, porque eu quero chegar no Bolsonaro e no que aconteceu nesse ano, tá? O que a gente viu ali, né, de alguma maneira, e o que a gente tem visto na lógica do capitalismo? É a lógica do pai da horda, em que, tem muito, e que muitos têm quase nada, ou muito pouco. Né? É interessante porque, né, quando Freud vai em Totem Tabu falar... Hã? Você vai pôr muita coisa numa pergunta só, eu não vou conseguir responder. Tá bom, eu vou devagar, então. Não é coisa devagar. É que tá bom. Tá, vamos lá. Então, o que aconteceu ali? Um certo descentramento do governo Lula, em que uma classe paupérrima consegue aceder a alguns serviços, consegue ter acesso a alguns bens de consumo que até então não tinham, né? E que isso provoca um efeito seguinte.
que é um ódio da classe média, desses que se aproximaram, e isso eu lembro um pouco o filme Que Horas Ela Volta. Tu lembra? Em que a filha da empregada, né, passa no vestibular, né? E aí, quer dizer, eu queria discutir um pouco, porque assim, só para finalizar então a pergunta, é interessante porque o que acontece então, né, nessa lógica? De novo, a eleição, ou a busca de um novo pai da horda que pudesse, então, de alguma maneira, quer dizer, né, é interessante porque o que acontece ali, né, na eleição de Bolsonaro, né, tomando aí a perspectiva do pai da horda, filhos brigando, rivalizando entre si, né, numa posição é interessante, assim, né, de que vai vir um Messias nos salvar, como se os sujeitos não pudessem, eles, tomar a vida para si, numa posição política, né, quer dizer, à espera de um Messias que pudesse salvá-los. E o que a gente viu, né, nesse ano de 2020, começa com essa pergunta, né, milhares de retrocessos em coisas que que a gente tinha impressão de que tinham já se consolidado. E o que a gente percebeu nesse ano? O quanto é frágil essa dimensão da cultura, né? E mais, assim, com a questão da pandemia, e foi assustador, Maria Rita, eu queria falar disso, já falei publicamente nesse outro momento. Um presidente da República vira público numa imprensa mundial e dizer é só uma gripezinha. Numa pandemia que assolou e tirou a vida de milhões de pessoas. Eu queria discutir um pouco sobre isso. Bom, você deu uma volta que eu vou ter que falar o resto do tempo aqui, né? Acabou a entrevista. Não, estou brincando. Vai, Rita. Tem muita coisa. Então, primeira coisa, depois o Lula teve a Dilma, quer dizer, não foi o Lula que encerrou o ciclo petista, não é? E a Dilma fez uma coisa importante que não está mencionada, sei que você sabe, mas a sua construção foi por outro lado, então eu quero resgatar uma outra construção aqui. A Dilma foi a única presidente. A Dilma não era muito popular. Algumas pessoas no PT disseram que o Lula não devia ter proposto a Dilma, quase imposto a Dilma, mas isso não tem importância nenhuma, porque ela foi uma presidente. Quando ela foi eleita, a Carta Capital me perguntou se eu achava importante a primeira presidente mulher do Brasil. Eu disse, não, eu como mulher, feminista e tudo, eu acho muito importante uma presidente mulher. Mas podia ser uma presidente de direita, de extrema-direita, e aí, tanto faz se ela é mulher ou não ia ficar feliz. O que eu acho mais extraordinário na eleição da Dilma não é tanto ser uma mulher, é ser uma mulher que 30 anos antes estava no pau de arara. Uma mulher, como é que é, Rita? 30 anos antes estava no pau de arara. Claro. No pau de arara, levando choque, e não falou nada. E não denunciou ninguém. Né? Então, isso mostra que qualidade de mulher que nós temos agora na presidência. Só que a Dilma não tinha uma coisa que o Lula tinha, porque o Lula foi um sindicalista, ele teria caído fora antes, se ele não tivesse a enorme capacidade que ele tinha de negociar. Né? De negociar e de juntar aqui com ali, enfim, o que é bom, porque o Brasil não ia virar de esquerda assim numa eleição, né, saindo do neoliberalismo do Fernando Henrique, depois, antes uma ditadura, depois o Collor, que nem se comenta, depois, enfim, Sarney, essa bagunça toda, Itamar, tudo isso que a gente sabe que foi, né? Horrível. Sarney acho que foi antes. Sarney não foi eleito, né? Ele foi pelo colégio eleitoral. Enfim, mas não ia mudar o Brasil. E o Lula conseguiu uma coisa muito importante, que foi, e ele disse isso, eu me lembro, eu conheço bem o Lula, a gente acompanhou toda a campanha dele, eu e um outro grupo grande de professores, escritores aqui de São Paulo, e ele dizia assim, eu tenho um projeto, que todo brasileiro possa tomar café da manhã, almoçar e jantar. Se eu conseguir isso, claro que não foi a única coisa que ele fez, mas se eu conseguir isso, valeu eu ter conseguido virar presidente da República. Bom, ele conseguiu isso através de um expediente muito tranquilo, que foi o Bolsa Família, conseguiu aprovar no Congresso, não é? E muita gente já começou a chamar aquilo de Bolsa Esmola. Você veja como a elite brasileira muita gente o quê, Rita? Para mim está baixo. Começou a chamar a Bolsa Família de Bolsa Esmola. Certo. Né?
Ou seja, o Brasil foi o país que teve o maior tempo de escravidão de todos os países do Ocidente que tiveram escravos, né, de todos os países livres. O Brasil foi o único país que, quando acabou a escravidão, jogou os escravos na rua, sem nenhuma reparação. Foi o único país, não, outros devem ter feito isso. Né? Em alguns países dos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, os escravos ganharam um pedaço de terra e um animal de tração para começar a vida. Por isso que lá talvez tenha muito mais descendentes de africanos de classe média do que aqui. E teve até um presidente. Né? Enfim, com toda essa história ruim do Brasil, 2 ditaduras seguidas, não é? Quando acabou a ditadura principal, que foi de 64 a 85, não houve uma comissão da verdade, não se puniu os torturadores, nada. Os caras morreram de pijama, os generais torturadores morreram na cama de pijama. Né? Então, que esse país tenha eleito, apesar de que foi muito mais pelo carinho do Lula do que por ela ter sido uma ex-presa política torturada, etc., que não delatou ninguém e continuou na militância, isso foi extraordinário, mas isso de primeira não apareceu. Quando ela criou a Comissão da Verdade, da qual eu tive a grande honra de participar, né, que foi já no segundo mandato, a comissão foi entre 2000... Não, foi no primeiro mandato, perdão. No segundo mandato é que ela ficou menos tempo. Não houve, como a gente esperava, a recepção da sociedade inteira. Finalmente vão denunciar os crimes da ditadura, finalmente vão tentar achar os desaparecidos políticos. Mas, Maria Rita, só uma lembrança, inclusive, na sequência, houve uma negação da ditadura. Exatamente, é isso que eu ia falar. A ditadura não existiu. Sim, exatamente isso. Quer dizer, a Comissão da Verdade era muito divulgada, de vez em quando saía no Jornal Nacional, não dá para dizer que a imprensa nos boicotou, saía nos jornais, o que a gente estava fazendo, etc. Quando a gente trouxe, por exemplo, do Uruguai, o esquife, o corpo dos restos mortais do ex-presidente Jango, para ser sepultado aqui, com honras de chefe do Estado, né? Saiu no Jornal Nacional. Não era bobagem. Entendeu? A gente estava... E, no entanto, começaram os murmúrios, e eu várias vezes, como eu sou pedestre, fui interpelada, as pessoas me conheciam, me reconheciam. A senhora da Comissão da Verdade, eu ficava contente, pensava que iam dizer alguma coisa interessante. E o outro lado, vocês não vão investigar? Aí eu dizia, mas que outro lado? O lado dos terroristas. Aí eu começava a explicar, não eram terroristas, eram pessoas que estavam lutando contra a ditadura, e eles não só já foram investigados, eles foram presos, torturados e mortos. Então, parece que o outro lado já teve sua vez até do jeito pior possível. Né? Enfim, mas o fato é que se criou, foi a primeira vez que numa sessão do Congresso, um desconhecido, um capitão desconhecido que era deputado, apareceu elogiando o maior torturador, que era o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Que era o seu livro de cabeceira, o livro do Ustra. Né? Bom... E, Rita, quero só lembrar, um deputado que era motivo de chacota nas redes sociais, inclusive tinha sites de chacota. Tipo, o cara era literalmente, assim, era motivo de piada generalizado. Pois é. Dos absurdos que falava. Continua sendo. Né? Continua sendo. Mas não para todo mundo. Agora, vejam, a Lava Jato fez um trabalho sujo, muito bem feito. Não é? Ela foi criada, a gente pensa, bom, para investigar a corrupção no Brasil. Não. Ela foi criada para acabar com o Partido dos Trabalhadores. Não é que não tenha havido corrupção. Alguns crimes relatados lá, provavelmente são verdade. Agora, vamos pegar o presidente Lula, por exemplo. Agora ele acaba de ser inocentado das acusações. Não é? Mas ele foi preso, ele ficou um tempão preso, enfim, o PT foi completamente desmoralizado. Né? Agora, vamos ver outro exemplo, Aécio Neves. Foi pego com um helicóptero de cocaína, que era para ele, caiu o helicóptero de cocaína. Né? Haja nariz, hein? Tinha um hospital em Minas, tem um hospital, isso eu sei dos meus amigos militantes de Minas, que diz que tinha um andar que fechava para receber o Aécio quando ele estava de overdose. Né? Mas isso não é corrupção, isso é um problema da vida particular dele. Mas tinha um aeroporto nas terras dele, da fazenda num município chamado Cláudio, que foi financiado, era um aeroporto para ele,
né? E foi financiado como se fosse um aeroporto do Estado de Minas Gerais, né? Então, teve coisas acontecendo com outros candidatos, né? A casa da filha do Temer, que logo em seguida disseram, não era bem isso, e tal. Então, a gente percebe que a Lava Jato foi criada para acabar com o Partido dos Trabalhadores. Não acabou, evidentemente, mas vai demorar muito para o Partido dos Trabalhadores ter de novo condições de ganhar uma eleição, né? Porque as pessoas vêm logo falar de corrupto. Então, por exemplo, a coisa de ter tirado o Brasil do mapa da fome, que foi com Bolsa Família, foi importantíssimo. O Brasil já voltou para o mapa da fome, né? A coisa de ter criado uma nova classe média, que eu me lembro que nos aeroportos começava a gente ver na fila de embarque pessoas que geralmente não estavam em filas de embarque. Famílias que você vê pelas roupas, pela cor da pele, etc. Que não... E eu me lembro de um comentário uma vez, uma ou duas vezes talvez, que sempre tinha uma pessoa com o nariz torto dizendo esse aeroporto está parecendo uma rodoviária, sabe? Assim, ela não queria aquelas pessoas. Maria Rita, aí mais, nas universidades os pais dizendo, o meu filho não vai estudar com a filha da minha empregada. Exatamente. E as cotas criaram, e as pessoas de má fé diziam, por que tem que proteger as pessoas, por que tem que criar um lugar especial para os negros? Porque eles tiveram menos oportunidade, durante séculos, historicamente, né? E eu conheci várias pessoas universitárias que disseram, olha, os alunos que vieram pelas cotas são mais dedicados, mais entusiasmados, mais produtivos do que os alunos tradicionais, né? Nem todos os tradicionais seriam filhos do papai, mas para eles não era uma novidade estar na universidade. Então, tudo isso mostra que o nosso atraso histórico voltou com tudo. Entendeu? Voltou até com um elogiador de torturador. Voltou com tudo. Eu não lembro qual era a sua pergunta, mas eu fiz essa digressão toda. Rita, deixa eu aproveitar a carona, posso engatar nisso? Eu acho que tem um ponto importante aí, que no livro Tempo em Cão, que é fantástico, por sinal, em que tu trabalhas aí, que a depressão, sintoma social, e tem uma frase bonitinha, a depressão desafina o coro dos contentes. E tem, eu diria que, de alguma maneira também, o fato de se promover algum tipo de igualdade social também desafina o coro de uma certa lógica da meritocracia. Eu acho que aí tem algo importante. Agora tem uma outra pergunta picante, complexa, que é o seguinte: nesse livro, tu justamente vai discutir que, né, quer dizer, que a depressão, quer dizer, de alguma maneira, produz aí de alguma maneira uma certa resistência a essa lógica da aceleração do tempo, né? Mas tem algo importante, muito importante, que é esse o ponto que eu queria pegar. Tu diz assim, como se o deprimido, e aí eu quero fazer uma provocação contigo, a gente não poderia tomar ele, eu sei que tu diferencia isso no livro, mas eu vou insistir em retomar a discussão contigo aqui agora. Tu faz essa diferença, tu diz, não se trata de confundir o deprimido com o melancólico, mas eu gostaria de retomar essa discussão e te propor o seguinte: será que esse sujeito, na impossibilidade de escrever uma perda, tá? De escrever uma perda, e, portanto, de fazer um luto dessa perda, dos pais que não teve, do filho que não foi, né, da condição, porque isso também, essa lógica da impossibilidade de fazer um luto, também lança o sujeito numa certa posição de ressentimento. Eu não tive quanto deveria ter me dado. Tá? E aí no livro tu diz assim, né? Eu quero só retomar uma citação do Oscar Migueles, rapidinho. Diz assim, né? Enquanto no luto há uma reação à perda do objeto, está profundamente doloroso. Rita, que produz. Não é o Migueles? Do Migueles. Que produz interesse pelo mundo exterior, que é no livro Narcisismos, tá? Uhum. Na melancolia, não há perda. E, portanto, quer dizer, na impossibilidade de fazer essa perda, né? Quer dizer,
comparado à experiência do luto, a melancolia seria uma modalidade impossível de luto, pela qual o sujeito não pode, efetivamente, enterrar o morto e transformá-lo, assim, numa identificação que permanece no campo do eu, como uma sombra e como uma figura do morto-vivo, propriamente dito. Tá? Estou falando isso porque, Rita, o que a gente, de alguma maneira, vê, né? Quer dizer, na medida em que, estou tomando aqui o melancólico como esse, que está em possibilidade de escrever a perda, de fazer um luto do objeto, como se o objeto não se perdesse. Desculpa, eu tenho que... Desculpa. Toca, eu vou desligar de novo o celular. Tem problema, Rita. É a hora, mas vou desligar de novo. Tem problema. Era tecnológica. Não, eu quero te acompanhar. Já desliguei. Quer dizer, como se... O que me parece interessante, uma tese interessante, quer dizer, nessa impossibilidade de escrever a perda. Perda que não se escreve, luto que não se faz, portanto, uma certa lógica dessa de radical denegação. Por exemplo, a ditadura não existiu. Tem algo aí importante, porque, veja, agora, aonde é que eu quero chegar nisso? Que nessa impossibilidade, e aí tomando aí o que foi, vou falar, do início da civilização, lá em Totem Tabu, que foi o início da minha fala, em que ele diz assim, é quando os filhos assassinam o pai da horda, ou essa mãe toda gozante, que é possível um laço social entre os irmãos, que é possível a inscrição de um pacto civilizatório. Na medida em que esses filhos, de alguma maneira, não fazem o luto desse pai, é como se eles tentassem restaurar um novo pai o tempo inteiro. Promovendo, de alguma maneira, isso é uma pergunta, Rita, o que me parece que tem acontecido agora, que é um bando de irmãos... Hã? Qual que é a pergunta? Eu te acompanhando. Aí é que tá, né? Faz sentido a gente pensar como se hoje essa partidarização da vida, quase como um time de futebol, direita, esquerda, tá? Que é diferente de uma politização da posição responsável do sujeito na polis, a gente não poderia pensar justamente, quer dizer, né, como se o sujeito aí, não sabendo lidar com o seu próprio desamparo, fica nessa posição de especularização com o outro, impossibilitado de tomar a vida, a polis, a cultura e a civilização como sendo um trabalho seu também. Eu acho que você estava fazendo um caminho pela melancolia que eu estava acompanhando e aí você foi para uma outra coisa. Então, acho que eu vou pelo caminho da melancolia. Vai lá. Mais fértil. Mas tu entendeu? Que o caminho da melancolia é o que uma parte tem a ver com a outra, eu não entendi direito. Depois você pode recolocar a segunda parte. A questão da melancolia, eu não tinha pensado, mas eu acho interessante. Se a melancolia é a impossibilidade de fazer o luto de um objeto, porque esse objeto está recalcado, né? Então o objeto é perdido, digamos assim. Tanto que agora, quem é que escreveu A Mãe Morta? Gente, esqueci. Que a mãe do... Como é que é, Rita? Não escutei. Quem é que é? Escreveu esse livro, A Mãe Morta, sobre melancolia, maravilhoso. Agora sumiu o nome. Enfim, mas a ideia de que a mãe do melancólico é um objeto morto, que é um objeto que não olhava para ele, não é? Então, é claro que é muito difícil aplicar a psicanálise assim na vida social. Mas dá para pensar, sim, que há no Brasil um objeto perdido. Né? A nossa história, talvez todas as histórias, mas na nossa, há um objeto perdido. Né? Você pode considerar que foi a existência desses 3 séculos de escravidão, por exemplo, que depois não se fala mais nisso, né? Pode-se considerar que essa ferida é perdida. Pode-se considerar que as 2 ditaduras, uma diferença só de 19 anos entre uma e outra, né? Getúlio e depois a de 21 anos dos militares, que também acabou assim, né? Como se nada tivesse acontecido, sem julgamento, sem nada, também se recalca aí, né? Tem muito que se recalca aí, né? dos nossos, justamente dos nossos momentos dramáticos, dos nossos momentos violentos, dos nossos piores momentos, né? Então, a violência, por exemplo, como recalcada, ela fica voltando. A sociedade brasileira, no seu tecido social, é muito violenta, né? É violenta com os pobres, é violenta com os negros, é violenta, às vezes, os playboys entre si, mas isso... Ô, Rita, posso só fazer um adendo? Eu recuperei, lembrando de ti, uma frase da Ruth Nescor, no livro Porquê da Psicanálise, ela diz assim, né, ao tentar banir do seu horizonte a realidade do infortúnio, da morte e da violência... Desculpa, uma palavra que eu não ouvi. Ao tentar banir
Sim, a realidade... Ao tentar banir de seu horizonte a realidade do infortúnio, da morte, da violência, a sociedade democrática elegeu o fármaco como princípio fundamental de apaziguamento do mal-estar, própria condição humana, e não surpreende, portanto, que a infelicidade que fingimos exorcizar retorne de maneira fulminante no campo das relações sociais e afetivas. Acho que é isso que te fala, desse retorno do recalcado, né? Mas ela está falando uma coisa muito especificamente, eu tenho que tomar cuidado, como o nosso tempo é curto, para a gente não ter essa tendência de falar de Deus e sua época numa entrevista só, não é? Então, quer dizer, eu acho que ela tem toda a razão, mas, assim, na nossa questão mais histórica, não é? Esse objeto recalcado é a violência, não é a depressão, é a violência estrutural da sociedade brasileira, não é? Nas ditaduras, na questão da escravidão, contra os índios, extermínio dos índios, etc. A Comissão da Verdade mexeu um pouquinho nisso. Nem conseguiu muita coisa, precisava de 10 anos, precisava, enfim. Maria Rita, como é que tu avaliou assim, o processo da Comissão da Verdade? Acho que deixa eu acabar esse raciocínio. A Comissão mexeu um pouquinho nisso. Isso ia para o jornal, às vezes ia para o Jornal Nacional. E as pessoas, a não ser as pessoas que já eram por direitos humanos, ficaram enfurecidas. E começaram a fazer uma formação reativa de pedir intervenção militar. Naquela passeata enorme de 2013, que não tinha muito porquê, ninguém sabia muito bem se era pelos 30 centavos do ônibus, se não era, que desarticulou completamente a prefeitura da Haddad, quer dizer, não a prefeitura dele, mas a relação dele com a população, etc. Tinha gente com cartaz de intervenção militar. Veja, o retorno do recalcado aí. Antes disso, na história do Brasil, nunca tinha tido. Era uma pessoa, duas, não era uma passeata por... Mas isso é o sintoma. O sintoma aparece numa cosquinha no cotovelo, né? E aí vem a dizer de alguma coisa recalcada muito importante para esse sujeito. Então, vir em cartaz de intervenção militar, no momento em que a Comissão da Verdade está trabalhando e mostrando pequenos e tímidos resultados, né, mostra o que foi dessa nossa história, que além de ter sido violento, isso tem a ver com o que o Sérgio Buarque chama de homem cordial, que não tem nada a ver com o homem bonzinho. Claro. É o homem que o senhor de engenho, vamos dizer, que dá um afago na cabeça do escravo, e o escravo acha que ele é bonzinho. Ou mais tarde, já não é mais escravo, é um trabalhador explorado até o talo, e ele faz um favorzinho, né, e continua explorando. Então, essa nossa tradição é muito violenta, mesmo que nem sempre a violência seja uma violência de ditaduras militares. É violenta na exploração, no trato com o mais frágil, né? Então, esse retorno do recalcado aqui, que foi essa divulgação do que aconteceu na ditadura, trouxe mais violência, trouxe um cara que defendeu a ditadura como presidente, né? E que hoje só faz o desmonte de que ele não cria nada, ele só desmancha. O governo dele é um governo de desmonte dos direitos, das conquistas, do pequeno avanço de uma classe pobre para uma classe média muito baixa. Está tudo voltando, né? A miséria está voltando, a fome está voltando. As pessoas estão num tal desamparo que daí ele dá um auxílio emergencial, né? E imediatamente já tem aprovação pelo desamparo das pessoas. Então, nós estamos numa situação que é uma espécie de consequência de um acumulado de erros históricos e de violências históricas, né? E que uma presidenta que foi presa e torturada tentou, em parte, né, fazer uma reparação ali e piorou. Piorou em vez de melhorar. Porque ela quis trazer a público para nunca mais acontecer, pelo menos na cabeça de muita gente hoje em dia é uma opção, ditadura, militar. E nós estamos com um governo que todos os quadros são militares. Não é ditadura porque ele foi eleito, mas vai saber, né? Então, agora acho que é interessante, né? Porque foi essa parte que eu recalquei na minha fala, né? Deve lembrar que essa loucura Bolsonaro cresceu justamente na época do impeachment da Dilma. Sim, exato. Na ocasião, eu estava morando em Paris. Coronel Brilhante Ustra. Isso, na ocasião, eu estava morando em Paris e eu lembro perfeitamente que eu me posicionei nas redes sociais em relação à questão, né, do impeachment da Dilma, né? Porque está muito claro que era um golpe. Foi claro que foi um golpe.
né? E eu lembro, assim, ex-alunos meus literalmente rompendo a amizade comigo e dizendo, professora, não esperava isso da senhora. Como se fosse um absurdo, assim. Ali começa, de alguma maneira, a instaurar... Alunos brasileiros ou parisienses? Oi? Alunos brasileiros ou parisienses? Não, alunos aqui do Brasil, que foram meus alunos, enfim, muitos anos de aula na graduação, né, de psicologia e de outras, mas, assim, alunos que me excluíram das redes sociais, dizendo assim, um horror, não esperava isso. Hã? A intérprete falou que nós temos 5 minutos. Não, isso é entre eles, não é com nós. Ah, perdão. É entre eles, não é com nós. Tá? Rita, então, mas enfim, mas aí eu queria te propor, né, quer dizer, então nesse sentido, quer dizer, ali começa uma certa polarização e uma certa inscrição de uma certa cultura do ódio autorizada no Brasil. Porque, veja, de alguma maneira, tem algo importante, que eu já retomei isso em um outro momento, isso que até então estava interditado, né? Por exemplo, né, isso que aconteceu na pandemia no Brasil, Maria Rita, a gente poderia, sim, talvez, essa pergunta, pensar como um genocídio silenciado, na medida em que o próprio presidente se posiciona de uma maneira que convida a população a ir para a rua. Tá? Estou pensando aqui a retomada do que aconteceu nos campos de concentração, que é quase uma lógica assim, né? Pobre tem que morrer. E hoje você vê, Rita, e aí me preocupa um tanto isso que estava interditado. Por exemplo, assim, né? O sujeito podia até desejar que o pobre morresse, que o diferente fosse assassinado, entendeu? Tomando aí toda a questão, né, do seu narcisismo, enfim. Mas hoje isso é socialmente aceito. Só tem um problema, Michele. Só tem um problema. A intenção dele pode até ser essa. Só que nessa hora, os playboys também vão para a rua. Entendeu? Não é que são os pobres que vão para a rua. Os playboys também vão para a rua. Né? Vão para os clubes, vão para as festas, vão para as raves. Então, é claro que o pobre é a ponta mais frágil da escala social. Então, eles que não vão ter bem nos hospitais... Mas na lógica da meritocracia, que é a lógica instituída pela lógica Bolsonaro, que é isso, assim, né, como se a vida não fosse a mesma para todos. Sim, o discurso... Se nós não estivéssemos no mesmo barco. Você misturou duas coisas. O discurso dele é esse, de fato. Né? Mas, quando você fala, na hora que ele fala que todo mundo pode ir para a rua, isso é um genocídio dos pobres, não, se for, ele errou o golpe, porque vai morrer classe média, vai morrer rico, entendeu? Teve uma festa, isso antes ainda, uma festa na praia, uma coisa de milionários ali, que morreu depois, isso foi no começo da pandemia, não sei se vocês lembram. Foi numa praia da Bahia, eles fecharam a praia, sei lá o quê, e morreu um monte desses caras também. Um monte não, sei lá, 3, mas já é um monte, não vai morrer ninguém de Covid porque foi numa festa, né? Então, de fato, pode ser que a intenção dele seja essa, porque todo o discurso dele é genocida mesmo, eu não tenho dúvida, ele é completamente... Sim, Rita, mas também, veja, eu também estou falando de uma certa desqualificação da vida. Tipo, sabe? Mas veja, a vida do outro. O argumento é claro, só que assim, por que ele ganha um pouco de prestígio aí? Porque ele está ajudando a economia, o comércio reabre, as pessoas, é muito, muito ambíguo tudo isso. Porque também se fecha tudo, um monte de gente que perde emprego. É muito difícil. O único jeito de lidar com essa pandemia, imagina, não disse nem nada, seria realmente usando os cofres públicos para proteger muitos pobres. Isso ele não faz. Né? Isso foi o Bolsa Família lá do Lula. Né? Isso ele não faz. Mas na coisa de reabrir, de ir para a rua, de não sei o quê, o vírus, felizmente, ele é democrático, né? Ele não escolhe, pelo menos isso, né? Ele atinge também uns filhos da puta por aí. Desculpe, depois vocês cortam essa minha expressão. Claro. Também atinge as pessoas, né? Agora, esse desgovernante, como ele teve Covid ainda por cima, ele ainda humilha todo mundo dizendo olha aí, eu sarei, quer dizer, quem não sarou é mariquinho, né? Perfeito, mas é isso que eu queria, é isso que eu estava falando, é a lógica do pai da horda, entendeu? É isso, assim, como se
né, é interessante, né, que essa lógica da meritocracia, enfim. Agora, Rita, aproveitando que a gente está falando de pandemia, tem um ponto importante que, assim, de alguma maneira, essa pandemia nos obrigou a ter que reinventar a vida. Nos obrigou, ela veio, nos obrigou a ter que reinventar. Estamos aqui, eu não fui para Catarina. Estamos aqui, eu não fui para lá, e com a vantagem de que mais gente do que quem estaria no auditório talvez tenha acesso, né? Não entendi, Rita. Repete. Eu estou dizendo, com algumas vantagens, reinventar a vida, como, por exemplo, isso que nós estamos fazendo. Em outras épocas, eu teria uma passagem de avião, iria para Santa Catarina, e aí teria uma plateia de, sei lá, 200 pessoas assistindo, e agora isso aqui fica nas redes, o debate todo, não é? E as pessoas podem acessar o ano que vem, sei lá, fica aí. Isso, né? Então, eu acho que de um lado, quer dizer, né? Eu acho que isso é importante, bonito isso que você está falando, Rita, bonito. A palavra está circulando muito. A palavra está circulando muito, não a minha só, está lá, o debate, está uma coisa muito aberta. Claro, isso também abriu fronteiras como nunca vimos na história. Como nunca visto na história. Nesse sentido, eu queria te fazer duas provocações. Primeiro, nos obrigou a ter que reinventar a vida, e nisso a gente teve muitos ganhos. Porque, por exemplo, agora que a gente está só atendendo online, basicamente, né? Isso também promoveu uma certa abertura, por exemplo, tomando aí na psicanálise ou nos atendimentos online. Eu tenho atendido pessoas do Brasil inteiro, por exemplo, tá? Agora na época da pandemia, né? Quer dizer, é como se abriu aí fronteiras, tá? De outro lado, né? Assim como nos obrigou a ter que reinventar a vida privada, só que isso também não é sem efeitos, porque, por exemplo, é super estafante e cansativo passar o dia inteiro na frente do computador. Um exemplo disso. Eu vou dar uma sugestão para todos que são psicanalistas. Eu só faço Skype para 2 ou 3 pessoas que iriam, antigamente já faziam de frente, então querem continuar de frente. As outras eu faço por telefone, não por celular, porque o celular tem muita interferência. Não sei se aí tem. Aqui em São Paulo, interrompe, toca no meio, então eu faço por telefone fixo, com a vantagem para uma analista inquieta que eu posso ficar andando pela casa enquanto eu falo. Sim, mas aí eu acho que tu entra numa discussão importante, porque, por exemplo, na pandemia teve pacientes meus que foram para o divã. E aí eu tirei a imagem. Mas para quem está iniciando, às vezes é difícil entrar direto sem imagem. Não, tem, claro. Isso, tem. Né? Eu tive pessoas iniciando que começaram por telefone, acharam ótimo e já entraram... Sim, alguns sim. Mas isso é muito particular, assim como eu tive pacientes presenciais que optaram por interromper durante a pandemia, porque a coisa do telefone online não ficou legal para eles. Tá? Agora, a minha pergunta para ti é o seguinte, veja, a gente viveu uma espécie de confinamento, certo? E a coisa online, eu vou chamar coisa bem no sentido freudiano, cresceu. Sim, a coisa online cresceu, a gente viu aí, né? E aí eu quero fazer queria discutir um pouco sobre isso. Eu comecei a receber pacientes do Brasil inteiro, sério, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, sério. E aí, Rita, eu comecei a escutar coisas muito curiosas. Por exemplo, que é interessante, porque enquanto a gente estava restrito a um determinado grupo, vamos pensar, eu circulava na POA, tá? Aí que circula na POA, enfim, né, tem um certo modo de funcionamento. Mas eu comecei a receber pessoas que circulam em muitos lugares de formação de psicanálise. E, Rita, coisa do tipo, sindicatos de psicanálise no Brasil que prometem que o cara faça um cursinho de 3 anos e saia de lá psicanalista. Nesse nível, e a gente viu uma mercantilização da psicanálise nas redes sociais assustadora. Tipo assim, promessas, cursos online, não sei o quê, né? Assim, uma coisa assim, uma pegada mercadológica, né? E aí eu queria discutir um pouco assim, né? Um pouco, o que tu pensa nos efeitos disso na própria psicanálise e nos analistas? Porque o que eu vi de um lado, e me aconteceu uma situação muito curiosa, né? Eu fiz muitos eventos online esse ano, muitos, recebi muitos convites,
assim, tipo lives, enfim, para falar de temas específicos, enfim, de escolas e de sites, enfim, né? Então, muito uma coisa assim entre os analistas se criticarem entre si. Ah, mas a coisa online, mas a gente não sabe. Rita, é convidada para vir dar um seminário aqui na pós em psicanálise no ano que vem. A gente não sabe se vai ter. As aulas nem estão acontecendo presenciais. Mas qual que é a pergunta? Não, a pergunta é o seguinte, o que tu acha que vai dar dessa, quer dizer, que efeitos tu acha que essa reinvenção da vida vai produzir na vida das pessoas? Quer dizer, tu acha que essa coisa online, porque, por exemplo, empresas fecharam a estrutura física, não tem mais, sumiu, né? Teve analistas que fecharam o consultório físico, percebe? Assim, os rumos dessa coisa online na vida, assim, essa é a minha pergunta. Então, você está respondendo. Hã? Você está respondendo. Talvez eu não saiba responder. Eu não sou tu, Rita. O que tu pensa disso? Não pensei nisso. O que eu penso, quer dizer, claro, o nosso consultório, por exemplo, foi uma casa total. O meu consultório em São Paulo, eram 2 casinhas geminadas, tinha 8 salas, e mais 2 embaixo, 10 salas. Eu conheci, né? E a gente pediu na pandemia para a dona fazer um desconto, porque a gente sabia que os pacientes iam estar com menos trabalho, pagando menos, né? Ela falou, não faça, se quiserem, vão embora. Assim. Como é que é? Não faço? Fazia, se quiserem, vão embora. Aí nós fomos embora. Nós fomos embora. Então, além de eu estar atendendo por telefone, eu estou atendendo em casa, né? Da minha casa. As pessoas não precisam saber disso, né? Mas, então, assim, eu não sei, eu acho que o psicanalista, veja, Michele, é muito ruim para prever futuro. É muito ruim o quê? Para prever futuro, é muito ruim a gente dizer, eu acho que a partir sim, mas assim, então vamos inverter. Então tá, a tua fala inicial, eu falei assim, Maria Rita Kel, vamos fazer a live pelo Instagram. Eu disse assim, eu não quero saber do Instagram, não vou instalar um novo aplicativo, te vira, Michele, Instagram nem pensar, porque eu quero ler livros e eu quero escutar música. Tu lembra disso? E que eu achei uma foto super linda, Maria Rita. Super. Eu limito muito, eu só tenho no meu celular, eu tenho o Skype e tenho os e-mails no celular também. Enfim, não importa. O fato é que agora eu já não sei mais qual é a pergunta, eu perdi a pergunta de novo. Maria Rita, isso da invasão da coisa online na vida privada das pessoas. Sim, mas... Porque, veja, isso que fala, diz assim, veja, porque assim, na coisa online... Deixa eu responder um pouco. Tá, vai. Não é uma invasão. Não é uma invasão. A gente quer isso, a gente acessa porque a gente quer. Não é uma invasão. Eu, em primeiro lugar, não acho vida privada essa coisa toda tão sagrada assim como a maioria das pessoas acha. Claro que eu quero ter o meu quarto para dormir, eu acho que todo mundo devia ter direito de ter, e para namorar eu quero ter um espaço fechado. Como é que é, Rita? Como é que é? Estou dizendo que é claro que a gente quer ter um lugar privado para dormir, um lugar privado para namorar, enfim, mas fora isso, a privatização da vida é um fenômeno burguês, você sabe, né? Ela não é. As casas de corte, por exemplo, eram completamente abertas. Entrava todo mundo, vivia todo mundo. O rei ali era um objeto de contemplação pública o tempo todo. Enfim, isso não importa, que eu não quero voltar para a cidade de corte, mas as pessoas que moram em favelas, a vida privada delas é muito coletiva. Muito o quê? Muito coletiva. Eu não sei se está ruim o som, não sei. Elas precisam... eu estou meio surda. Elas precisam que a vida seja muito coletiva. Né? Os indígenas, a vida é totalmente coletiva. Os camponeses do MST, nos assentamentos deles, né, eles não têm nem divisão entre os seus lotes. Né? E muitas vezes eles coletivizam. Agora é hora de colher o milho na terra do fulano, vamos todo mundo lá. Né? Porque a minha terra deu café e café não é agora a hora de colher. Então, o fato de que a nossa vida privada está menos privada, seria muito bom se ela nos desaburguesasse um pouco. Mas eu não sei se é isso que está acontecendo. Né? Se a nossa menos apego pela privatização vai nos desaburguesar. Porque qual é a tua leitura do que está acontecendo, Rita? Na propriedade privada, ninguém vai se desprivatizar. Né? Ninguém vai abrir a casa para morador de rua. Aliás, eu digo que eu também não vou.
entendeu? Eu não estou falando dos outros porque eu sou boa. Então, mas, Maria Rita, acho que tem vários assuntos aí, nisso que está falando. Quero... Hã? Não, é que quero mencionar um pouquinho. Veja, quando eu te falei isso, eu estou tomando um pouco, talvez a imagem que me vem à cabeça, um pouco, isso que eu percebi um pouco, que apareceu nas famílias, fundamentalmente, tá? E eu atendi muitos professores de escola pública esse ano, professor de escola pública e privada, tá? E uma sensação de invasão. Tipo assim, é interessante... As pessoas têm que ser tratadas. Mas calma. A privatização, é porque tem perguntas, por isso que eu estou querendo correr um pouco, senão vai acabar o tempo. Essas pessoas têm que ser questionadas na sua aflição com a privacidade. Nós somos seres públicos, nós só existimos porque somos públicos. Como é que é? Nós só existimos porque pertencemos a uma rede, nós não somos tão privados. Perfeito, mas veja, agora veja, o ponto que eu queria falar é o que eu percebi nas famílias, um certo apagamento dos lugares, os filhos pequenos voltando para a cama dos pais, uma família, uma horizontalização das relações. Mas aí já é outro assunto, aí já não é mais uma questão... É pai e mãe que não sabem educar filho. Peraí, agora procura um pedagogo para falar disso. Pai e mãe que não sabem educar filho. Eu não deixaria. Eu não tenho filho pequeno, mas eu não deixaria ficar na minha cama agora. A não ser um dia que está doente, que precisa... Sim, mas eu estou falando... Rita! Eu não quero ficar fazendo isso. Eu quero 500 perguntas que vai acabar o tempo. Não, a gente faz o tempo que a gente quiser, Rita. Não, eu não quero tempo, eu não quero esticar isso. Michele, escuta, está ficando uma coisa entre nós duas, eu quero que... Role para fora. Rita, não, beleza. Não, mas assim, só para finalizar o que eu queria falar ali, é um pouco isso, assim, de uma certa especularização das relações, nesse sentido que eu falava, né, e, enfim, assim, e que me parece que nisso, né, essa questão do confinamento nas famílias não deixou de produzir efeitos também. Famílias todas muito juntas, muito especularizadas, né, e que bom, né, que a gente também vai colher os efeitos disso daqui para frente, nesse sentido. Uhum. Tá? Mas, enfim, tu quer encerrar, né, Rita? Não, eu quero perguntas, gente. Eu estou entrando aqui porque nós temos perguntas nas redes sociais. Vai lá. Para vocês duas. O Wagner Ranha, na verdade, ele mandou uma provocação aqui para vocês duas. Ele falou assim: gostaria que abordassem a psicose generalizada, negação do real de grande parte da população. Ele está falando da pandemia, né? Creio eu. Né? A Silvana Aleone. Vocês querem que eu faça as perguntas logo ou vocês querem? É melhor fazer várias, porque aí... Anota aí, então. Eu vou só anotar. Então, o primeiro é sobre... Peraí. Ele está falando de uma psicose generalizada, né, como uma negação do real da maior parte da população brasileira. E a Silvana Aleone, ela mandou uma pergunta que é o seguinte: vocês acreditam que pós-pandemia os atendimentos online permanecerão? E nós temos outra aqui, e a Dulce Maragaio, ela tentou fazer um paralelo. Dilma, a Comissão da Verdade, como a psicanálise de crianças, que aponta para o recalcado e que os pais não só tiram a criança do trabalho, como a entregam para medicalização, como violência e com a maneira de silenciar a criança. Eu não entendi o samba do crioulo doido aqui entre a Comissão da Verdade e a psicanálise de criança. É a mesma pergunta? Então, o que ela está falando assim que tá difícil de ler, inclusive. Não, então é melhor deixar... Eu vou fazer um paralelo com a questão da Comissão da Verdade, a Dilma, né, como se fosse uma negação disso, e quando os pais tiram as crianças do trabalho analítico com crianças.
Bem, não sei. Só que eu queria apontar por uma questão que eu acho que é bem importante e eu acho que é fundamental aproveitar vocês duas aqui. Recentemente, eu fiz uma pesquisa de campo com 49 jovens, né, para publicar uma revista voltada para os jovens, cujas pautas fossem propostas por eles mesmos. Né? A ideia era um protagonismo desses jovens. O mais curioso, Maria Rita e Michele, que 57% desses jovens pediram para que eu falasse sobre depressão. Isso é um dado muito importante, porque depressão assim, veio na frente de vários outros assuntos, como sexualidade, como drogas, álcool. Quer dizer, a gente vive um momento importante, né? As pessoas estão isoladas, os jovens, poucos estão beijando a boca de outros jovens, né? Estão fazendo grupos, que é muito importante para essa fase. Então, eu queria aproveitar a presença de vocês, porque eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? A gente está tendo a segunda onda aí, né, do vírus do Covid, e isso está causando um mal-estar tremendo nas pessoas, sobretudo nos jovens, né? A gente precisa falar sobre isso. É com vocês. Tá. Rita, posso te citar? Tem uma passagem no teu livro, O Tempo e o Cão, bonita, que eu tenho em mãos aqui, que tu diz assim: a falta de empatia que encontramos em nossa cultura pelos depressivos costuma ter, entre os adolescentes, efeitos catastróficos. Não é incomum que meninos e meninas de 14 ou 15 anos se precipitem em tentativas de suicídio, por vezes fatais, não tanto em função da gravidade de seu quadro depressivo, que poderia muito bem ser um episódio passageiro, característico da chamada crise adolescente, mas por não suportarem a imensa perda de autoestima, os sentimentos de incompreensão e isolamento provocado pelo estigma da depressão, que afasta amigos e os torna alvo de chacotas e de uma série de preconceitos. Com você a palavra, Rita. Obrigada, Michele, por isso. Me fez pensar, porque eu não estava muito sabendo como responder, me fez pensar, talvez um pouco otimista, não sei se eu estou certa ou não, que nessa pandemia, para os jovens e adolescentes, que estão todos numa condição meio parecida, né? Não podem ir para a rede, não podem beijar na boca, enfim, muita coisa que é da adolescência. Quem sabe, mas olha, eu não trabalho com adolescentes, então é só uma esperança. Quem sabe esses adolescentes estejam sendo obrigados a viver um outro tipo de laço, que não esse do gozo obrigatório da adolescência. Porque estão nas suas casas, não podem fazer um monte de coisa. Claro que se deprimem, mas daí não é o nerd que se deprime, não é o goiaba que se deprime, não é aquele que está fora do grupo, não é aquele que é o gordinho, ou que ninguém quer, ou que... Eles estão se deprimindo mais ou menos todos pelas mesmas razões. Então, eu não sei, tá? Estou fazendo só uma hipótese otimista. Quem sabe, nesse caso, essas depressões não gerem mais laços de solidariedade do que... Mas o que, Rita? Laços de solidários do que bullying. E não é solidário só para ser bonzinho com o outro, é tipo, eu também, puxa, você também, eu também, né? Pensando que há uns 5, 6 anos, eu não me lembro quando, e você deve saber disso, que também é da POA, Michele, um menino depressivo recebeu nas redes sociais instruções de como se matar. Você lembra disso? Claro. Matou, né? Recebeu instruções de como se matar. Foi horroroso. Fizeram até um filme aqui depois sobre isso. Foi o Holmes e o Ricardo Gondeberg que apresentaram no Congresso da POA, lembra? A gente estava lá na ocasião. E depois teve um filme usando uma personagem menina. Enfim, eu esqueci o nome do filme. Mas talvez nesse momento, como todos estão na mesma situação, não vai haver
Talvez um caso excepcional, mas não vai haver esse tipo de bullying, nem para então se mata logo que eu vou te ensinar, e nem para todo mundo está se divertindo e você é um nerd que está aí, seu goiaba, seu bolho, seu por fora. Todo mundo está meio parecido. Então, quem sabe, assim como nós estamos fazendo uma porção de coisas nas redes, né, porque é o que a gente tem, eles também comecem a abrir uma circulação de palavras. Não sei, é só uma esperança. Agora, Rita, mas eu acho que nisso... Vai, depois eu falo. Tá, o Wagner que fala de negação do real, né? Eu acho que não é exatamente negação. Primeiro que o psicótico não é que ele nega o real, né? Quem faz isso é o neurótico. O psicótico, ele entende o real de um jeito, né? Eu não vou fazer teoria sobre a psicose aqui, mas a pergunta é muito boa, então me faz pensar isso. Aquele real que ele entende é o real para ele. E é o real para ele porque é o que ele precisa para aplacar a angústia dele, né? Então, o delírio do psicótico tem que ser acolhido como algo que ele está precisando para... Não como, agora eu vou te explicar que não é nada disso, que é outra coisa, né? E nem é para ser interpretado no caso da psicose. Na psicose você ouve o delírio e dá um lugar para ele, né? Então, acho que o que está havendo agora não é uma psicose generalizada, mas talvez esteja se abrindo espaço. Felizmente, eu não acho que isso é majoritário. Acho que as pessoas estão em redes de muita conversa, de muita troca. As pessoas estão irritando. Em redes, né, já que dá para fazer tudo nas redes, de conversa, de troca, né? E essas redes são interessantes porque não precisa ser só dos amigos que se conhecem. Agora, o que pode estar circulando, inclusive por efeito do desgoverno, né, do Brasil e da maldade explícita do governante, seja algo da ordem mais da perversão do que da psicose. Eu não estou dizendo que eu tenho dados para isso. Eu estou dizendo que numa situação como essa é mais possível haver manifestações perversas do que todo mundo psicotizar. E o perverso não tem que ser necessariamente estuprar a criança, as perversões clássicas, não é? Assim, pode ser a perversão de incentivar alguém a se votar. Isso é muito perverso. Mas, Rita, acho belíssima a tua colocação. E é meio impune, é meio terra de ninguém. Pode falar. Sim, mas, Rita, eu acho belíssima a tua colocação, porque, assim, tem essa coisa do negacionismo. Por exemplo, a terra não é plana, de coisas, o abalo de certezas que também nos orientavam na vida, faz com que se produza esse fenômeno delirante, Wagner. O Wagner, bom, tu deve conhecer o Ryan, né? Eu acho que é isso, assim, quase como na medida que as certezas, aquilo que nos orientavam na vida, são abaladas, quase como são colocadas em xeque. Alguém diz assim: ei, a Terra é plana. Ei! Isso não cola mais com ninguém. Acho que eu sei que meu amor, escuta. Não, os que querem são os que querem. Esses não estão abalados. Esses acham o máximo causar. Entendeu? O terraplanista Mor era um astrólogo que chegou... eu conheci porque um irmão meu fazia projeciologia, ele era um astrólogo. E ele era um picareta de tal tamanho que uma época ele ficou sem dinheiro, foi morar com um pouco de favor na casa da minha mãe, porque o meu irmão morava lá, e minha mãe, tudo bem, né? E não saía mais. Teve que ser jogado para fora. Se instalou ali. Né? Então, esse me encontra, entendeu? Esse terraplanista... Agora... Tá, mas veja, e aí o que acontece, Rita? Mas eu acho que na medida em que as certezas, coisas mínimas, que eram consenso no laço e no pacto, e que nos balizavam como um horizonte ético na vida, abriu também espaço para um certo laço que começa a se pautar, organizar para uma lógica perversa. Que aí a minha pergunta é se o efeito desse laço social perverso também não é uma paranoia generalizada. Uma o quê? Uma paranoia generalizada. Porque no seguinte sentido, Rita, né, é quase como assim, né, as pessoas sempre nessa posição assim, tem um outro sempre me atacando, uma certa lógica de, enfim, assim, né, enfim, o que tu pensou? Desculpa. Eu acho que esse presidente promove isso. Né? Esse presidente promove essa coisa de todos contra todos. Ele promove, sem dúvida, né? Com pandemia ou sem pandemia, ele promove.
E com a pandemia, é evidente que a gente tem medo do outro, se ele estiver sem máscara, por exemplo, né? Quando eu estou andando na rua e tem um cara sem máscara, eu atravesso a calçada. Mesmo estando de máscara, eu atravesso para o outro lado, né? E acho que outras pessoas também fazem isso. Agora, eu acho um pouco precipitado a gente tirar disso um diagnóstico de paranoia. Não sei, eu não saberia fundamentar. Não, efeitos de paranoia, não diagnóstico de paranoia, senão produzir uma certa paranoia, tipo assim, né? Por exemplo, alguns dizem assim, ó, eu não vou falar tal coisa nas redes sociais porque eu vou ser linchado. Não, agora você está falando da rede. Eu pensei que você estava falando da questão da pandemia, da doença. As redes sociais, em algum momento, elas vão ter que ser regulamentadas. Eu não sou a favor de censura para nada, mas tem que ter regulamentação. Não pode ser uma terra de ninguém, não pode ser é um lugar público, é um espaço público. Claro. Não pode ser um espaço público em que você induz alguém a suicídio, em que você faz um bullying tão pesado que alguém se deprime bravamente, que você combina uma violência, né, instiga a violência. As redes sociais não podem ser isso. Acho que o Supremo o Judiciário já está olhando para isso, né? Porque o fato de ser um lugar sem pai, horizontalizado, e sem pai não quer dizer sem pai autoritário, pai da ordem, sem referência paterna, né? Ele não está referido a... Ele é um nós que tem um lado muito legal, é um nós gigantesco, né? Só que, ao mesmo tempo, tudo se permite. Todos os abusos, todas as incitações à violência. Sim, mas é o espaço da barbárie, Maria Rita. É isso que eu estou falando. É o espaço da barbárie. Pode se tornar. Claro que também tem muita coisa legal, como nós aqui estamos fazendo, e toda hora você te convidam ou divulgam coisas muito legais, mas nós estamos num lugar muito específico das redes, né? Quem nos divulga são outros professores, outros psicanalistas. Agora, quem cai na rede sem ter rede própria, né? Porque nós temos as nossas redes anteriores à rede. Jana, diga. Assim. Eu estou aqui me coçando para poder fazer perguntas para vocês. Resposta. Assim, tem um aspecto que eu queria dividir com vocês, com todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que foi um lado bom, foi um lado A dessa coisa toda, né? Porque com a pandemia começou a ter um movimento enorme, né, de encontros, de lives, a coisa explodiu. Uma das coisas que a gente na revista Crianças fez foi embarcar nessa viagem. E o efeito disso, Maria Rita e Michele, foi extraordinário. Com crianças. Com crianças. Todas as pessoas que trabalham com crianças, pais, inclusive, né? E mais recentemente, a gente propôs, na verdade, foi Inês Catão que me propôs, e eu abracei com todas as mãos a ideia dela, que era para fazer encontros da clínica ampliada, da clínica na prática, que é uma coluna da nossa revista. Uhum. Bem, a gente fez uma live com a Marimbel Melo, que é uma psicanalista do Espaço Escuta, lá de Londrina. E chegou pela rede social uma mãe, né, que tem um filho diagnosticado, foi diagnosticado agora recentemente por um neurologista. A criança tem 1 ano e meio. O neurologista encaminhou a criança para fazer um tratamento cognitivo-comportamental, enfim, nessa perspectiva. E ela estava fazendo uma pesquisa no Google. Encontrou a revista Crianças, encontrou a live da Maribel, entrou em contato com a gente imediatamente remeteu a Marimbel Melo o contato dessa mãe. Uhum. E essa mãe mudou completamente a perspectiva de tratamento da criança. Uhum. Eu fico um pouco arrepiada quando eu falo isso. Claro. É muito legal, né? Isso é o lado A dessa coisa toda também. Eu acho importante a gente ver. E do quanto isso aqui, essa conversa de vocês duas, né? O quanto isso, ao longo dos anos, né? Guardado a nossa posteridade, isso vai ficar guardado para as pessoas, né? Isso vai ficar marcado na história de muita gente. Sim, sim. Várias coisas que a gente está fazendo, né? É muito legal mesmo. Gostei de te ouvir. Bacana. Bem, eu estou adorando a conversa aqui.
Só deixa eu falar uma coisa. Mas às 7h30 eu vou sair, tá? Porque eu estou, inclusive, morrendo de fome. Rita, tá acabando. Para. Deixa a chata, Rita. Vamos. Seguinte. Queria falar uma coisa importante, Rita, que acho que é o início da nossa conversa de hoje. Acho que tem algo aí que é um pouco assim... Acho que tem... Eu não sei se a gente poderia ler. Maria Rita, tá me escutando? Estou escutando aqui uma pessoa que eu tinha marcado de ligar às 6h30, porque eu pensei que acabava às 6h30, estou dizendo, posso ligar agora ou não posso? Enfim. Tá me escutando? Posso falar? Pode falar que eu te ouço, eu estou só dizendo que não. Beleza, tá. A Rosa Maria de Curitiba diz assim, Michele, escuta com os ouvidos, não com os olhos, mas eu gosto que me olhe. Vamos lá. Duas coisas importantes, Jana, nisso que tu traz, que é o seguinte, assim, quer dizer, acho que de alguma maneira, isso que, quando a Maria Rita diz assim, as redes sociais precisam ser regulamentadas, é quase como uma fala importantíssima, que assim, ei, tem que ter limite aí. Não dá para fazer o que se quer, né? Alguma coisa precisa interditar, certo? Não pode ser a horda primitiva. Hã? Não pode ser a horda primitiva. Não pode ser a horda primitiva, mas é um pouco isso que a gente tem vivido. A gente fala o que quer, entendeu? E é isso. A agressividade está correndo solta, porque, de alguma maneira, Mareita, a gente vê uma especularização violenta das relações. Porque, de alguma maneira, como se esse terceiro tivesse muito mal colocado. Porque o terceiro está como um igual. Acho que é um ponto importante. E aí, nesse sentido, o que a gente vê assim, nas famílias e no nosso social? Um apagamento das diferenças que faz com que a vida se transforme numa lógica do Senhor das Moscas. Uhum. Todos lutando pela sobrevivência, com carrão, sem carrão, na favela ou sem favela, lutando pela sobrevivência. E nisso, tu tens toda a razão. Porque essa lógica promovida, né, por esse cara que se diz presidente, que, na verdade, quer dizer, não é um adulto, é uma criança, literalmente mimada, dizendo assim, sabe aquela coisa do Vossa Majestade o bebê comandando o mundo? É botar o mundo na mão de uma criança. Então, nesse sentido, talvez... Uma criança má. Uma criança má. E pelo menos uma criança boazinha. Uma criança má, que goza em ver, em fazer mal para o outro. Né? E eu acho que nisso, quer dizer, quando... Eu acho que tem uma nuance importante que aparece na fala da Jana, na tua fala, Rita, que é o seguinte, precisa ter um adulto, precisa ter alguém que sustente o pacto, no sentido assim, precisa alguém, porque eu acho que nisso, quando eu falava no início da minha fala, do pai da horda e os filhozinhos brigando entre si para ser amados pelo pai, não tem pacto, Rita. Não tem civilização. É a lógica de ser amado, escolhido pela mamãe, toda gozante. Agora, quando o sujeito, minimamente, porque no livro, né, sobre o tempo e o campo, diz assim, né, como o depressivo, ele escolhe ficar amparado aí, né, no colo da mamãe, na sombra da mãe, enfim, né, num certo lugar aí que ele fica protegido e não precisa ir para o laço, né, eu acho que é um pouco um sintoma do nosso laço atual, assim, o sujeito, quer dizer, né, quase como não toma o laço como algo para si, que ele precisa cuidar e se responsabilizar. Como se ele se bota na posição de uma criança desamparada que fica buscando um pai para cuidar dele. Talvez. Acho que a gente tem que... Isso aí precisaria de uma outra live inteira para discutir isso. Enfim, tá bom? Eu não acho que as pessoas estão se colocando como crianças desamparadas, acho que estão se colocando como o onipotente infantil. Como? O lado a onipotência infantil. Perfeito. Perfeito. Gostei da diferenciação. Perfeito. Uhum. Perfeito. Bom, gente... Gente, Marita, pessoal, a gente marca ano que vem uma outra live, tá? Olha, as pessoas que estão aqui, já falou, a Ellen não falou, a Diana não falou, a revista Criança aqui, o nome dele. Não, mas eles... Tá, mas beleza. Tá. Mas, Rita, queria agradecer a tua presença. Obrigada por ter aceito o convite. Eu acho que a gente falou de vários temas. Eu acho que a ideia da live de hoje é a gente poder lançar interrogações, né? Que eu acho que é algo fundamental no momento que a gente vive, né? E, bom, passo então a palavra para a Jana. Jana,
para você conduzir o encerramento. Agradecer aqui os tradutores em Libras, toda a equipe da Revista Crianças, a Kátia Neves, o Aislan, a Diana Carneiro, a Ellen, o nosso querido dos cabelos assanhados, O Rubens. que está por trás, e Jana, né? Foi um acolhimento super importante. Passo a palavra para ti, então, Jana. Obrigada, Michele, obrigada. A gente se empolga com a sua empolgação, Michele, é incrível. Eu queria agradecer, sim, mas eu antes de agradecer, eu queria passar finalmente a palavra para Maria Rita Kel, deixar algum recado, enfim, falar alguma coisa para depois pegar de volta. Tá, eu vou ser bem rápido, então, porque acho que eu já falei muito e estou com fome, ainda por cima. Então, o que eu posso dizer? Não é? Olha, as redes estão aí, cheias de coisa interessante. Cheias. Não estou falando das redes que fazem bullying, que manda matar o outro, nada disso. Cheias de coisa interessante. Isso é a única coisa que floresceu no sentido de criar mais laço na pandemia. Né? Então, o que eu posso dizer para as pessoas? É muito fácil de se deprimir, eu não critico quem se deprime ou não, mas entrem nas redes, procurem as coisas, está acontecendo reunião, debate, show virtual, coisas maravilhosas, lindas. Às vezes um cara pega um violão e fica tocando. Procurem. Tem em todos os dispositivos, no Instagram, no que eu não tenho, no Zoom, nem sei os nomes de todas as coisas que existem para a gente se conectar, mas a única coisa bonita dessa pandemia é que as pessoas de suas casas, a maioria nessa situação de tristeza, estão oferecendo para nós, a público, né? O que elas têm de melhor. Estão cantando, estão dando aula de culinária para quem está tendo que cozinhar em casa todo dia, nunca cozinhou antes, enfim. Estão fazendo teatro, tem coisas espetaculares acontecendo. Esse é o nosso antidepressivo. Porque o nosso caldo de cultura, gente, o ser humano, né? Se o habitat do cavalo é o pasto, se o habitat do leão é a floresta, o nosso habitat é a cultura, é a palavra. Esse é o nosso habitat. Então, nós não podemos ir para a rua, que também é o nosso habitat, cidade, etc., mas isso está garantido. Né? A circulação da palavra, da arte, da música, enfim. Então, esse mundo a gente vai ter que frequentar muito. E, felizmente, nesse momento, ele está democratizado. Para quem tem um celularzinho, que seja, né? Ele está democratizado. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada para todos. Obrigada, Maria Rita, foi um prazer te conhecer. Quando eu conheci a Michele, eu falei assim, nossa, eu li tantos artigos da Michele, agora estou conversando com a Michele aqui, Maria Rita Kel, li tantos os livros da Maria Rita, risquei tanto, tá ela aí. Pena que não dá para ser ao vivo, porque a gente ia, pedir autógrafos em todos. E dá uma saudade de abraçar as pessoas, não dá? Oi? Dá uma saudade de abraçar as pessoas. Quando acabar a pandemia, eu vou sair abraçando desconhecido na rua, assim, só para calor humano. É verdade. Bem, Rubens, por favor, Rubens, coloca a equipe aí para poder finalmente agradecer. Mas por enquanto. Rubens vai aparecer, Jana? O Rubens vai aparecer. Pessoal, o Rubens é o rapaz do cabelo assanhado, viu? O Rubens já estava aqui para mim. Eu já estava vendo ele. Legal. Criança, né? Rubens. Bem, por enquanto que o Rubens está preparando aí, eu gostaria finalmente de agradecer aos nossos parceiros, ao Hospital Santa Catarina de Blumenau, a Rádio Cultura de Curitiba, a Unifeb. É um prazer tê-los conosco, a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, inclusive. Nós vamos transformar essa live num podcast, vai estar na Revista Crianças. Quem não pôde assistir esse encontro na íntegra, vai estar no canal da Revista Crianças, fiquem tranquilos, tá bom? Vai estar no nosso site também, www.lalalingua.com.br. Vocês podem baixar todos os conteúdos gratuitamente ou fazer aquisição da revista impressa, tá? Isso aí a gente tem que cobrar porque a gente paga para a gráfica. Bem, a equipe está aí, Rubens?
Ah, legal. Eu queria agradecer a equipe da Revista Crianças, que hoje é uma equipe enorme, a Kátia Neves, que é da nossa equipe de Libras, o Aislan William também, tá Silva aí, a Ellen Fernanda, a Diana Carneiro, a Rádio Cultura está aqui com a gente, pegando o gancho para poder fazer a transmissão do áudio para todos vocês, e ao nosso querido Rubens, responsável por levar a imagem bonitinha aí no YouTube, no Facebook, com alegria, com cores. Homem do cabelo assanhado. Muito obrigada a todos vocês, a minha equipe, que também não está presente nesse momento, mas os que fazem parte de toda a equipe da Revista Crianças. Esse projeto, ele é o resultado do trabalho de várias pessoas que trabalham voluntariamente para fazer a diferença e gerar impacto social. Bem, logo mais a gente vai subir a revista E aí, Mano Suave, que é a revista do adolescente, feita pelo adolescente para o adolescente. Toda interativa, com links de trailers de filmes, de livros. Vocês vão gostar. Bem, boa noite a todos. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. E até o próximo ano. Um Feliz Natal e um ano novo cheio de saúde a todos nós. Obrigada, Rita. Obrigada, pessoal. Foi um prazer enorme, tá?